Vamos à confecção da rena Nick. Nós vamos aprender de duas formas diferentes, articulada para que ela possa se movimentar, para poder se vestir, poder adaptar em os lugares, e também na forma de sentar. São articulações diferentes e nós vamos aprender no passo a passo. Vamos aos materiais para fazer a rena. Dá para usar retalhos, dá para usar várias cores e tecidos para a confecção da rena, preferencialmente macio, mas aqui nós vamos usar cores neutras para tu entender que não precisa muitos tecidos, aquele tecido que eu não tenho, que eu não vi ou que eu não posso, para fazer peças bem lindas, amáveis, presenteáveis ou vendáveis. Então, o molde tá para tu baixar e imprimir em tamanho original. Sempre os moldes do Criações já tem margem de costura, ou seja, tu vai costurar para dentro com as marcas das aberturas. A rena então está em toda uma página, mostrando que a abertura para desvirar é nas costas, na parte mais reta, né? Os braços, o chifre, orelhas abertas embaixo e as pernas e pés aqui com a abertura nas costas, que a parte inclusive vai estar dentro de uma bermuda. Então, essa é a rena. Sempre o molde em tamanho original, nós já fazemos com esse espaço aqui na margem para que tu possa imprimir ele inteirinho em casa e fazer com segurança. Nós vamos também originalmente, o Nick tem uma bermuda, essa bermuda aqui, ó, que nós deixamos uma parte bem grande aqui no cós, no gancho da peça, para que tu possa fazer duas bainhas, dobrar duas vezes, conforme o teu elástico ou amarração que tu pretende fazer. Então, ela tem uma boa folga. Ou, se tu preferir costurar na peça, ó, e aí não vai poder tirar para lavar, né? Aí tu diminui essa parte de cima em até 1,5 cm. A calça, o short, calça, bermuda, tu pode fazer várias peças a partir dessa daqui. Então, essa peça original é um short, uma peça curta, e tu podes aumentar. Como pode aumentar? Baseado no outro molde, onde nós temos a jardineira que nós criamos aqui, essa jardineira que tá indo até os pés aqui, ela é longa. Então, com esse molde, tu pode aumentar essa bermuda. Vem aqui no gancho, encontra o gancho, ó, e pode aumentar ele até ficar uma calça comprida, né? Uma bermuda comprida ou calça comprida, tu vai acrescentando aqui. E aí, então, mantém essa diminuição que ele tem aqui, tá vendo? Ele tem esse... para que ela não fique tão larga na perna, ó. Ela tem uma boa largura, então tu vem desenhando e diminuindo. Vai ter aqui uma calça comprida com esses dois moldes, tu faz um próximo molde, certo? Então, nós temos a camiseta, que é de gola alta, ó, bem quentinha no pescoço. Aqui eu fiz de plush, mas nós temos a camiseta marcado a metade do molde e nós fizemos aqui esses pontilhados para que tu possa entender que tu pode aumentar essa manga. Eu usei plush ou malha de camiseta, malhas
em geral, não precisam fazer bainhas. Essas peças não têm bainha. Com este molde, elas não têm bainha. Mas se tu preferir fazer com outros tecidos e mais alongado, aí fica a sinalização de que tu pode aumentar esta manga em 1 centímetro para fazer a bainha, ou até diminuir para fazer manga curta, e o mesmo aqui tu pode diminuir a gola. Então ela tem essa gola generosa aqui, essa peça para aquecer o pescoço, mas tu pode aqui diminuir. Então são os 2 pontilhados que estão dentro de peças fechadas. Nesse molde nós vamos ter um macacão jardineira do Nick, que será feito em 4 partes, ó, não terá meio molde, aqui não tá escrito meio molde, será feito em 4 partes. E lá na frente, opcional, nós teremos um avental para o Nick trabalhar, marcando também a metade do molde, mas mais adiante falaremos sobre isso. E esse quadradinho é um bolso opcional do avental do Nick. Vamos passar os moldes para um material firme. Aqui eu passei para papel cartão, pode ser acetato, papel que seja resistente para facilitar os moldes. Vamos aos materiais então. Para o corpo toda a rena, nós vamos precisar de um tecido de 50 centímetros de altura por 40 de largura. Desse tecido, 50 centímetros, porque ele está dobrado, aqui eu vou usar algodão lavado. Aqui sai todo o corpo do Nick. Então, aqui neste caso, eu não estou usando retalhos, né? Mas nós podemos aproveitar as peças que temos aí. Então, as 2 orelhas, 2 braços, o corpo e as 2 pernas. Inclusive, fazer as orelhas de cores diferentes, né? Com retalhinhos diferentes. Escura dentro. Originalmente, a gente consegue perceber que ele não perde o charme se não tiver orelhas, né? Então, tu pode fazer sem orelhas. Ele não vai ouvir, mas as orelhas são importantes para ouvir. Então, eu vou riscar esse molde aqui. Use caneta fantasma ou lápis, porque todas as partes vão sair, né? Então, se tu usar lápis de escrever, aí nós não vamos riscar dentro dessas margens. Eu vou mostrar aqui. Então, eu vou distribuir aqui de uma forma que caibam todos os moldes, ó. Essa aba é a aba que nós deixamos de reserva para desvirar, né? Por onde nós vamos desvirar a peça. Então, aqui a gente já desenha para tu não esquecer de deixar esta aba, tá? Mas isso é um excesso de tecido para não desfiar. A mão que segura o molde não se movimenta, ou se movimenta o mínimo possível. E aí, no caso do lápis, ó, a gente não risca essa parte. Eu vou riscar aqui, ó, mas eu não risco. Então, essa mão não sai de cima do molde. E eu vou riscar todas as partes, e no caso do lápis, eu não vou riscar aqui, porque depois, né, para não aparecer. Originalmente, então, o molde seria aqui, né? Essa é simplesmente a aba da abertura, mas nós não riscamos porque depois não sai. Então, eu vou riscar todos os moldes aqui, vou encaixar. E vou atentar aqui, ó, para o braço, que a forma do braço é antebraço. Então, a forma correta de desenhar esse braço é ele estando reto aqui no antebraço, ó, na parte de cima, para evitar que na hora de desvirar ele fique todo enviesado. Então, a parte reta que não precisa esticar, nós vamos usar reto aqui no fio do tecido, e a parte que será em curva, então aqui são as aberturas por onde nós vamos desvirar. Então,
Então, tenho a rena Nick toda desenhada no tecido de algodão. Vou costurar com pontos pequenos e agulha 11, que é a agulha normal de costura. As orelhas são apenas feitas em tecido, a abertura vai ser embaixo, um retrocesso no começo e no final. Ela não tem nenhum tipo de estrutura, manta acrílica não precisa, tá? Porque ela é bem, para podermos dobrar e costurar aqui, ela é bem macia mesmo. Em retalhinhos pequenos, aqui retalho de 10 centímetros de altura, também eu vou usar um tricoline macio. Eu vou desenhar os 2 chifres e também tecido, apenas tecido, tá? Esse depois nós vamos rechear. Fora isso, nós vamos precisar, ou além disso, vamos precisar de plumante. A rena tem costurada nesse formato, podemos ter uma pequena variação conforme o tamanho do teu ponto, né, o teu pé de máquina, a tua preferência, mas aqui costurada para dentro do risco, no nosso molde, com um pé de máquina todo para a direita, nós temos uma rena aqui, ó, de quase 34 centímetros de altura. Então, ela é um brinquedo fofo, visível, né, porque é uma peça grande, mas ela é uma peça que tem pouco enchimento. Todo o Nick é assim como ele está, vestido e pronto, todo cheio, ele é bem cheio para ficar bem firmezinho. Ela tem menos de 200 gramas, então é o que nós vamos precisar. Alfinetes finos e costurar. Tesoura de picote e o que faz as articulações da nossa boneca é o cordão encerado, tá? Que é bem importante. Ele vai render muito, vai comprar uma vez, ele vai render muito. Faz com que tu possa articular o boneco sem gastar, sem rebentar essa linha. O cordão encerado tem de várias cores, ele não está aqui, né? Eu é que coloquei nesse espaço, ele vem num carretel também, e ele não rebenta, tá? Ele funciona para dar nó, bem firmes. O brinquedo pode, a boneca pode se articular e ele não rebenta. E se tu não encontrar na tua cidade, a linha número 10, ou seja, a conhecida linha de pipa, também vai funcionar. Tesoura de picote e para fazer os bonecos atravessar, uma agulha de costura número grande, tá? Essa aqui tem 14 centímetros de altura, de comprimento, né? De altura para atravessar toda a peça. Ó, tem outros tamanhos, mas tem um kit, né? Que normalmente é vendido com 3 agulhas. Para quem gosta de fazer brinquedo e quer ter essa delícia de brinquedo articulado, vale a pena sim fazer.